Bom, pessoal, bom dia aí para todos. Para quem não me conhece aqui, meu nome é Felipe Fontan. Hoje eu trabalho hoje focado em consultoria de e-commerce e gestão de performance para loja virtual, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou, tá? Então, eu estou desde 2010 no e-commerce, trabalhando com isso daí. Venho da área de TI, então eu trabalhei aí uns 4 anos aí na parte de TI e depois eu acabei migrando aí para essa parte de e-commerce, tá bom? Então, um belo dia lá, a empresa lá que eu trabalhava com TI disse que queria entrar em vendas online e desde então eu acabei ficando nisso daí, tá certo? Já trabalhei em mais de 130 projetos de e-commerce. Hoje, atualmente, tem mais de 800 alunos nos cursos de tráfego que eu tinha aberto até o ano passado. Já dei mais de 75 mentorias individuais. E hoje, só para vocês entenderem, deixa eu me enquadrar um pouco aqui, porque eu tenho dois monitores aqui para facilitar a minha vida. E hoje, a gente atende hoje na CPC E-commerce, que é a minha empresa, a gente atende mais ou menos 25 contas de e-commerce, tá? Então, somando aí todas as vendas aí, a gente tem mais de 4 milhões em vendas todo mês e mais de 350 mil de investimento em tráfego, tá? Tanto em anúncios no Meta quanto anúncios no próprio Google, tá certo? Então, esse aqui é um O cara pouquinho da conhece, pessoa. gente, o cara conhece. Desculpa eu interromper, mas o Felipe já me ajudou numas. Já me tirou aí do. Já passei Umas umas enrascadas. tarefas difíceis para ele, né, Felipe, aqui com os clientes do exterior. E o cara conhece, Já, já. gente, conhece muito. Então, pessoal, esse aqui é um pouquinho do meu currículo, tá bom? Quem quiser aí, ó, ficaria bem grato aí, tá? Já vai seguindo lá no Instagram. Então, o Felipe Underline Fontan também tem conteúdo no YouTube ali para vocês consumirem. Eu não estou tão atualizado no conteúdo do YouTube porque, né, conforme a Michelle falou, minha esposa está de 39 semanas. Então, minha esposa, se ela gritar aqui, por acaso, eu vou ter que ir lá correndo que já deve estar nascendo já, tá? Porque está bem no momento de nascer. E qual que é a missão aqui que a Michelle passou para mim? Bom, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre Google Analytics, tá certo? E uma coisa que eu trago aqui, uma reflexão aqui, desse Peter Drucker aqui, é isso aí, ó. O que pode ser medido pode ser melhorado. Basicamente, pessoal, quando a gente fala de Google Analytics hoje, é uma coisa assim, vamos dizer assim, muito popular hoje, né? Tá todo mundo falando do Google Analytics 4, mas a essência de a gente entender o Google Analytics é que a gente precisa analisar os dados do nosso site, né? Do nosso e-commerce, vamos assim falar. A gente precisa entender de onde estão vindo as visitas, se está sendo mais acessado qual página do site, se a pessoa vem do celular ou vem do desktop, onde a pessoa compra, qual produto mais visitado. Então, todas as informações a gente tem no Google Analytics, tá? Então, o que é importante? A gente ter o Google Analytics instalado no nosso site para a gente mensurar o que está acontecendo nele. Não adianta a gente ficar olhando para o lado assim, nossa, as coisas estão acontecendo por esse motivo, ou vice-versa. É que nem você fizesse campanha no Meta e não tem o Pixel traqueando as coisas, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, vamos falar assim, né? A partir de 1 de julho de 2023, a gente vai ter a morte, vamos dizer assim, do Google Analytics Universal, tá certo? Então, basicamente, o que que acontece, né? Pelo menos a gente que trabalha com Google, trabalha com Meta, de tempos em tempos essas ferramentas elas fazem upgrade, né? Elas mudam alguma coisa. Então, o Meta tinha uma época lá que você tinha que vincular o domínio com os eventos, até 8 eventos agregados, agora mudou o jogo. O Google Ads há um tempo atrás mudou o layout, agora está pensando em mudar de novo. Então essas ferramentas elas vivem em constante mudanças, tá bom? E a gente tem que se adaptar à realidade delas. Então, pessoal, no Google Analytics 4, o que a gente tem que se preocupar, né? Na verdade, seria muito bom se boa parte das pessoas tivesse pelo menos instalado ele no site, tá? Mas se não instalou, eu vou mostrar rapidamente como instala isso também. Bom, o Google Analytics 4, o que é importante, né? Vamos colocar aqui algumas ideias para vocês. Ele coleta dados de site ou apps para mostrar mais informações sobre a jornada do cliente. Então,
Sim, eu posso instalar o Google Analytics 4 no meu app, tá certo? Não é só em sites, beleza? É, uso de dados com base em eventos em vez de sessões. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma questão um pouco mais técnica. Inclui controle de privacidade com medições sem cookies. Então, eu diria assim que uma das grandes mudanças hoje no Google Analytics 4 é essas questões de restrição de cookies que a gente está aí para acontecer, né? Então, toda vez que a gente entra no site da internet aqui, registra um cookie na nossa máquina, por questões de privacidade de dados, LGPD e todas essas coisas aí, isso daí vai começar a ser descontinuado, tá certo? Então, o Google Analytics 4 ele já vem com essa proposta aqui de funcionar sem utilização de cookies, tá certo? E aí tem mais algumas outras coisas aqui que a gente vai falar ao longo dessa apresentação, tá certo? Então, o que a gente tem que entender é que a partir de 1 de julho, o Google Analytics Universal, que é basicamente esse carinha aqui, ele vai ser descontinuado e aí vai entrar o novo que eu vou mostrar para vocês na telinha, que é o GA4, tá bom? Então, nessa aula aqui para vocês, eu vou trocando de tela, vou mostrando algumas coisas aqui na prática para ajudar vocês também. Eu não gosto muito de ficar só na teoria, porque a gente não assimila tanto conteúdo como poderia assimilar, tá Ô, certo? Felipe, deixa eu Bom, só falar para a galera que está no Instagram, tá? Gente, eu vou colocar o link nos meus stories para vocês entrarem. O mais legal é vocês acompanharem a live pelo YouTube, porque tem questões técnicas. O Felipe está dividindo a tela, eu estou mostrando aqui para vocês, né? Mas não fica tão legal quanto você consegue ver pelo YouTube. Então, fica o convite para a galera do Instagram ir lá pro YouTube e assistir a live do YouTube, beleza? isso aí. Bom, Posso dar sequência aqui, Vi? pode dar, Tranquilo. pode dar. Segue o barco. Então, pessoal, eu fiz esses slides ontem à noite aqui para vocês e vamos trazer aqui as principais diferenças, né, que a gente vai ter do Google Analytics anterior para o novo, tá? O que, que muda nesse novo? O que, que a gente vai ter de novidade? O que, que a gente vai ter de restrição e etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá certo? Coloquei o primeiro ponto aqui, ó. Estrutura da conta, propriedade e fluxo de dados. O que, que acontece, pessoal? Vou deixar minha telinha aqui para vocês verem. Se vocês observarem, no Google Analytics Universo, a gente tem essa terceira coluninha aqui, ó, chamada vista de propriedade, tá certo? Essa vista de propriedade, dentro do Google Analytics 4, ela não existe, tá bom? Então, eu gosto de ser bem visual assim e mostrar para vocês. Então, a gente deixou de utilizar no Google Analytics 4 a chamada vista de propriedade. O que era a vista de propriedade, Felipe, antes? Era basicamente recursos que a gente criava aqui para visualizações de informações, filtros, algumas coisas a mais, tá? Agora você consegue fazer tudo isso dentro da propriedade do Google Analytics 4, tá bom? E tem a questão nova que foi implementada nele, que é o fluxo de dados, que eu vou explicar para vocês, que é onde a gente pega o código ali de monitoramento do nosso site, tá certo? Então, primeira coisa foi isso daí. Segunda coisa, houve uma questão técnica aí de mudança na coleta de dados, tá bom? Antes era tudo mensurado através de hit e agora é tudo mensurado através de eventos, tá certo? Então, uma coisa que a gente observa agora no Google Analytics 4, e eu fiz alguns cursos para aprender muito mais ainda, tá? A gente observa que assim, se você não tiver bem claro o que você quer mensurar no Google Analytics 4 ou o que você quer visualizar no Google Analytics 4, você vai ficar meio perdido ou esse dado não vai estar lá para você, tá certo? Então, o que a gente observa? Eu vou mostrar um pouquinho o layout do Google Analytics 4 aqui. Ele, quando você olha para ele, parece que ele tem menos recurso, menos relatórios do que o Google Analytics Universal, que é o Google Analytics Ah, eu anterior. achei isso mesmo. É, então, ele parece que tem menos coisa, né? Só que eu até brinquei ali na apresentação, botei um SQN ali, só que não, né?
que acontece? O Google deve ter feito algum experimento, deve ter feito algum teste AB, enfim, e deve ter identificado, olha, eu tenho 1 milhão de relatórios na minha plataforma e o pessoal acessa só X relatórios, tá certo? Então, o que, que a gente observa? Que ele trouxe uma versão mais resumida do que realmente importa, tá certo? E se você quiser alguma coisa a mais, você vai ter que criar isso através de relatórios no Explorar. O Explorar é uma opçãozinha que você tem aqui para você criar relatórios aqui, tá certo? Então vai vir algumas coisas pré-definidas para vocês, tá certo? Que são o que é mais utilizado hoje em dia. E aí, se você quiser criar alguma coisa mais avançada, você vai ter que focar isso nos relatórios de Explorar, tá bom? Então isso aí é bem importante. E aí, quando a gente está falando ainda de eventos, que é importante a gente entender, né? Eu acho que todo mundo conhece o Pixel do Facebook, né? Meta agora, enfim. Você tem lá, né? Quando você entra numa página, executa lá o page view. Quando você entra na página de produto, executa o view content. Quando você adiciona produto no carrinho ou entra no carrinho, entra lá o evento de add to cart. Analogicamente falando, é quase assim dentro do Google Analytics 4, tudo baseado em eventos, tá bom? Então, o que vocês precisam entender? Se os eventos estiverem devidamente configurados, vocês vão ver as informações dos relatórios. Se os eventos não existirem, vocês não vão ver essas informações, tá bom? Então, sobre o visual, eu acabei de comentar, né? Ele parece ter um visual um pouco mais clean quando você entra na tela inicial, os menus aqui. Não é porque tem menos recursos, é porque ele focou mais em informações essenciais, vamos assim dizer, e o resto que você quiser você tem que criar através de relatórios na aba Explorar. Tem uma coisa que está muito em alta aí, que é a questão de modelos de atribuição baseado em dados, né? Então, só para vocês entenderem, né? Eu sempre comento, né? Se a pessoa clica lá no seu anúncio do Facebook, olha, visita seu site, vai embora, depois entra no Google e faz uma compra, existe uma coisa chamada modelo de atribuição das ferramentas que elas vão atribuir por onde veio essa venda, essa compra no meu site. Então, para alguns modelos de atribuição, vai falar que é Facebook, outras vão falar que é o Google, tá certo? E dentro do nosso amigo Google Analytics 4, o modelo padrão é o baseado em dados. O que é o baseado em dados? É um algoritmo ali que vai entendendo qual que o canal mais importante que está vindo aquela venda, tá bom? Outra coisa muito importante, muitas pessoas devem ter instalado o Google Analytics 4, mas não devem ter se atentado a uma coisa chamada retenção de dados, tá bom? O que acontece? Quando você instala o Google Analytics, por padrão, a versão 4, ela vem com uma retenção de dados de 2 meses. E a gente vai alterar isso para 14 meses para vocês entenderem. Qual que é a discussão que está acontecendo aqui para a gente entender melhor? Existem alguns tutoriais do Google, algumas informações do Google que falam o seguinte: olha pessoal, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Olha pessoal, é o seguinte, você tem 14 meses de dados para serem consultados no Google Analytics 4. Depois, ele vai apagar os dados retroativamente, tá certo? Então, foi para o 15º mês, vai contar apenas 14 meses no relatório, entendeu? Então, no Google Analytics Universal, que é a versão anterior, você tem ali dados de anos, entendeu? Agora, o que está sendo discutido é que no Analytics 4 não vai ter essa informação de além de 14 meses, tá bom? Para você ter isso daí, você teria que contratar uma ferramenta externa para armazenar as informações, coletar isso daí, tá bom? Então é algo ainda que a gente não tem 100% de certeza, mas em boa parte da documentação do Google, ele está dizendo o seguinte, olha, vai ser 14 meses, tá certo? E depois pode ser que apague esses dados, tá bom? Então, tome bastante cuidado, porque assim, eu vou querer analisar dados, vamos supor, ano que vem eu vou querer analisar dados, de repente, de, sei lá, janeiro de 2023.
talvez não vai ter essa informação, ou talvez eles mudem de ideia, tá certo? É, filtros realizados na vista de propriedade passam a ser dentro dos relatórios, é o que eu comentei, né? No Analytics 4, no Analytics 3, a gente tem aquela coluninha vista de propriedade, no Analytics 4 a gente não tem isso daí. É, relatórios de tempo real, né? Então, muitas pessoas queriam analisar, tipo, pô, quantas pessoas estão nesse exato momento no meu site? Então ele tem aquele relatóriozinho lá em tempo real, né? Isso aqui eu acho que é o relatório mais acessado em dias de Black Friday, né? Você tem lá na Black Friday, você manda um e-mail e quer ver todo mundo acessando o seu site, enfim. Então, esse relatório ele não é tempo real, ele é baseado nos últimos 30 minutos. Então vocês não vão conseguir ver a informação tão rápida assim. Já no Google Analytics normal já mudou para 5 minutos, tá? Então esse daqui agora virou 30. E aí você tem uma coisa que para mim aí é o meu viés, tá bom, pessoal? Eu já instalei o Google Analytics 4, a gente já migrou aqui praticamente todos os clientes, tá? Já desde o ano passado. Só que eu não estou usando ainda 100% na análise por causa disso daqui, ó. Atualização de dados pode demorar até 24 horas, tá bom? Então, eu vejo muito hoje as vendas feitas nos e-commerces que eu administro aqui através de um dashboard via Data Studio, que pega tudo isso via Google Analytics. Só que na versão atual eu tenho um delay assim de minutos e já consta lá, né, mostrando se teve venda ou não teve venda nos meus relatórios do Data Studio, que é o Look Studio agora. Só que no GA4 isso daí tem um delay, tá? Então a gente vê às vezes que demora 4 horas, 8 horas para aparecer uma venda. Então, depende da quantidade de dados, depende de qual dado for, pode demorar até 24 horas para apresentar no relatório. Então, tomem cuidado de querer ficar vendo as informações no dia, porque tem delay, tá certo? Ah, Felipe, mas e se eu não quiser que não tenha delay? Então a gente tem que analisar, né? Vocês estão dispostos a pagar 150 mil dólares no ano no Analytics 360? Então Quanto que é, tem que Felipe? tomar Quanto que é? 150 mil dólares aqui, pelo que eu consultei aqui, o Analytics 360. Jesus! Então, Eita. então é complicado, tá? Então, basicamente, esses daí são as principais diferenças e coisas novas que entraram no nosso amigo Google Analytics 4, tá bom? Isso daqui, pessoal, tem bastante atenção nisso aqui, porque se vocês entenderem isso daqui, boa parte vocês já estão na frente de muita gente aí, tá bom? Porque aqui é realmente o resumo, o creme la creme, entendeu? Então é o que é importante para entender aqui. Então, quais são as novas métricas do GA4, tá? Para a gente entender como é que a gente vai interpretar os relatórios antes de a gente entrar nos relatórios. Primeira coisa que eu tenho que entender: o que é o tal de engajamento do usuário dentro do GA4, tá bom? Então vamos lá. O engajamento do usuário é o tempo que a pessoa passa com sua página da web em foco ou com a tela do web em primeiro plano, o que permite medir quanto os usuários utilizam ativamente seu site ou app. Tudo hoje no Analytics 4 é baseado em engajamento, a maioria dos relatórios. Tem sessões engajadas, taxa de engajamento, assim por diante. O que acontece? Vamos supor, eu entrei aqui no. Vamos pegar aqui um site, sei lá, vamos pegar um site qualquer aqui, só para vocês entenderem. Demora um pouquinho para carregar porque está gravando, mas está normal. Então aqui, ó, eu entrei aqui no site que GSN Suplementos, exemplo, tá? O que acontece? O que é o engajamento, né? O engajamento que o Google Analytics 4 considera é se eu passar aqui nesse site aqui no mínimo 10 segundos com ele aqui em primeiro plano, aberto, navegando nele. Não é se eu clicar em item, ou se eu clicar no botão, etc. Não, é 10 segundos basicamente o que ele considera. Tem Então, uma pergunta, Felipe, desculpa te interromper, só para veio aqui na minha cabeça. Esse engajamento também é
a métrica que vai ser usada para a taxa de rejeição, como era É, antigamente ou não? eu até comentei isso num slide aqui. O que que acontece? A taxa de rejeição, eu acredito, né, que o engajamento ele veio com a proposta de, primeiro, taxa de rejeição é algo muito, como é que a gente pode dizer? Tem algumas falhas e tem como você burlar a taxa de rejeição, tá bom? Então, no Analytics normal, se eu entro aqui na página, não navego em outra página, basicamente ele vai dar 100% de rejeição aqui, tá? Existe como você configurar que o usuário passou 15 segundos na minha página, dispara um hit e essa taxa de rejeição ela não existe. A taxa de rejeição ela sempre foi uma métrica que quando você vai para o relato, quando você vai para uma mesa de reunião com o seu cliente ou numa apresentação, todo mundo olha, nossa, 50% taxa de rejeição, pelo amor de Deus, todo mundo acha aquilo ali um absurdo. Mas na prática, ela não é uma métrica que diz muita coisa, entendeu? Eu sempre comento assim, nunca eu devo olhar uma métrica isolada, eu sempre devo analisar o contexto. Se você não analisar o contexto, não adianta, tá bom? Então, a taxa de rejeição ela sempre foi uma métrica assim, olha, a gente tem um número ali, ó, e-commerce geralmente é em torno de 55% ali de rejeição, tá acima disso, pode ser que está trazendo tráfego ou quem está visitando sua página não está se interessando e não está indo para outra página, entendeu? Mas ela sempre foi uma métrica meio assim, que causa espanto nas pessoas, mas ela é facilmente burlada, né? Só para você Sim. entender, Michele, tem, sei lá, tem às vezes plugins do WhatsApp que você instala aqui na web, aqui para o seu site, que ele já executava um hit para essa taxa de rejeição não existir. Então tem vários esquemas de burlar isso daí, entendeu? Entendi. Então Mas não é, influencia bastante nas campanhas de Google, ou Felipe? A gente ouve falar isso bastante, né? Que é uma taxa extremamente importante para as campanhas de Google. Tô correta? Ou como que é a tua É, opinião sobre isso? não, na minha análise não, porque a taxa de rejeição para quando você tem, sei lá, você vai fazer um evento online para as pessoas participarem, você vai ter uma landing page. Basicamente, existe só uma página, a pessoa não vai navegar em outra página, só se ela se inscrever para o evento. Então, lógico que a taxa de rejeição dentro de uma LP vai ser, sei lá, 70%, talvez 80%, não sei. Não significa que isso é literalmente ruim. Tudo depende da estratégia. Se eu tenho um blog e quero que as pessoas consumam, só leiam conteúdo, e eu não configurar que a pessoa deu um play, ela tira a rejeição ou isso e aquilo, vai ter uma taxa de vai ter uma taxa de rejeição alta. Então, tudo assim, tudo depende, tá? Entendi, Então entendi. não é uma métrica para ser olhada isoladamente, tá? E aí, quando a gente fala assim da questão das sessões engajadas, então tudo baseado em engajamento. Aí dentro do engajamento a gente vai ter sessões engajadas. O que é sessões engajadas? A ideia, né? Eu até tirei aqui, botei a fonte aqui, tá? Para ficar direitinho quem foi o responsável que escreveu essa parte aqui, e é isso mesmo. A ideia é uma sessão engajada decorre do desejo de remover rejeições da contagem das sessões. Portanto, uma sessão engajada só é contada como tal após o usuário ficar no local por 10 segundos. Se ele sair antes disso, contará como uma rejeição, mas não como uma sessão engajada. Então, tem algumas métricas dentro do Google Analytics 4 chamado sessão engajada. Então, a pessoa está no site, passou 10 segundos, mais de 10 segundos ali, com a página aberta, olhando para o seu site, ela está engajada. Né? Então, Felipe entrou no site da Labecom agora, da Labecom. Ficou ali 10 segundos, está engajado. Taxa de sessão engajada 100%, vamos dizer assim, a taxa. Saiu 5 segundos, não está mais engajada. É exatamente isso que é para tentar remover essa questão da rejeição. É como ele está interpretando isso agora. Quando a gente olha aqui, tempo médio de engajamento é a métrica baseada em engajamento. É uma grande evolução. O tempo médio de engajamento mede o tempo que o app ou site ficou em primeiro plano no navegador ou no celular do usuário. Então, tempo de engajamento, pô, é legal, quer dizer, quanto tempo que a pessoa ficou ali ativamente com o meu site aberto, olhando para ele e navegando, tá certo?
Então, isso daqui é uma métrica bem importante e tudo tem a ver com o nosso amigo engajamento. Taxa de engajamento é o percentual, né, de sessões que interagiram. Lembrando que, por padrão, uma interação aqui são sessões que ficam por mais de 10 segundos em primeiro plano. Eu até coloquei aqui, ó, o fim da taxa de rejeição. Muitos geravam essa métrica como parâmetro de engajamento. Muitas vezes você olhava lá, não, minha taxa de rejeição é alta, quer dizer que o pessoal não está interagindo com o meu site, pelo amor de Deus, está ruim, estou perdendo dinheiro. Não, calma, peraí, analisa tudo isso, e isso daí tinha vários sisteminhas que fazia isso daí ir lá para baixo e não mudaria absolutamente nada na nossa vida, tá? Então, o que a gente precisa entender hoje o usuário está engajado com o site, abriu o site, ficou mais de 10 segundos ali com o site aberto, então beleza, está engajado com o meu site, é isso que ele interpreta. Agora não, a pessoa entrou no meu site, não ficou 10 segundos, porra, vamos falar assim, tem alguma coisa que pode estar errado, tem alguma coisa errada que não está certo, né? Então, é, lembre-se disso, tá bom? Então, às vezes existe e-commerces que querem tomar ataque lá, e aí, ou dar um bug na ferramenta, fica lá sessões menos de um segundo lá. Pô, tem uma coisa errada aí que está acontecendo, tá? Então, é bem importante a gente olhar isso. Se a pessoa ficar menos de 10 segundos no site, quer dizer que não vai considerar como uma pessoa engajada. E é para esse número que a gente vai começar a entender um pouco, né? Quanto tempo essa pessoa fica no site, quantas pessoas estão realmente engajadas. Pô, tive 10 mil sessões. Para quem ainda não sabe o que é sessão basicamente é uma visita, né? Então, eu, Felipe, entrei no site agora de SN Suplemento, fiz uma visita. Se eu fechar e abrir de novo, fiz outra visita, tá certo? E Sim. aí ele vai olhar o seguinte: quantas dessas pessoas estão engajadas ou não com isso, tá? Então, é algo bem importante de a gente começar a avaliar. Bom, definir as metas macro e micro para mensuração. O que acontece? Eu vou falar um pouquinho das integrações daqui a pouco, mas é importante a gente entender na nova versão do Google Analytics que a gente tem que estar bem claro na nossa cabeça o que a gente quer analisar, entendeu? Lembrando, o Google Analytics Universal tinha 300 relatórios lá, pelo que o Google Analytics entendeu, boa parte das pessoas não usavam, então ele já foi lá e já limou tudo isso daí, e aí ele falou o seguinte: olha, eu vou trazer alguns relatórios e você vai poder criar os relatórios que você quiser lá na aba Explorar. Só que é o seguinte: você, para criar o relatório que você quiser, você tem que ter um evento configurado adequadamente para isso, tá bom? Então, acredito que todo mundo aqui é de e-commerce. O que a gente tem que focar? Olha, dentro de um e-commerce, quais são as metas macro que a gente pode ter, né? Olha, o que eu preciso mensurar? O que eu preciso olhar? Né? No mínimo, eu preciso olhar quem comprou no meu e-commerce. Então, dentro do Google Analytics 4, a pergunta que eu faço para vocês aí, está configurado corretamente essa parte no Analytics 4 de purchase, que é o compra? Então, vocês têm que verificar isso daí. Se não tiver, entre em contato com a plataforma e ela tem que arrumar isso daí, tá bom? Ou assim por Eu diante. posso fazer uma pergunta? Por exemplo, eu vi que a Shopify já está integrando com o GA4. Outras plataformas, Felipe, eu não sei se tu tem, por exemplo, conhecimento com. Eu sei que a Train já está também com o GA4, mas a nuvem, etc. Sai essas conversões automaticamente? Ou a gente tem que fazer tem que trabalhar as conversões manualmente, tem que fazer as configurações manualmente? Eu vou especificar isso daí bem no detalhe um Ah, pouco mais tá, para então tá, frente. desculpa. Mas, Eu me não, adiantando não, nas minhas. Perdão, perdão. não, mas é pertinente, entendeu? É que eu vou entrar um pouco no detalhe para vocês entenderem mais. Só que é o seguinte, se você, a gente contrata as ferramentas, tipo plataforma como Shopify, loja integrada, Vtex, etc e tal, a gente contrata essas plataformas e a grande maioria tem integração com essas ferramentas de marketing, tá? É, Se vocês falarem assim, Felipe, eu quero fazer isso manual, dá para fazer isso manual via Google Tag Manager. Só que a minha pergunta é, tem que ter todo um conhecimento de Google Tag Manager para fazer isso?
entendeu? Configurar evento de purchase, adicionou o carrinho, iniciou compra, visualizou carrinho, visualizou item. Pô, dá um trabalhão isso aqui, mas dá para fazer. E uma outra questão que você tem aqui. Se eu quiser fazer via Tag Manager, eu tenho um pouco de conhecimento. A pergunta é, a plataforma ela tem uma total integração com o Google Tag Manager para que você consiga usar o Google Tag Manager para fazer isso no GA4? Então, a gente começa a entrar em alguns detalhes específicos. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Olha, a gente não é querendo passar a bola, mas o nosso amigo, as ferramentas de e-commerce, elas têm que ter integração com o Google Analytics 4, tá? Se elas não tiverem a integração, elas têm que ter uma integração 100% com o Google Tag Manager, através da camada de dados que é o Data Layer, para que algum especialista, alguém consiga fazer essa configuração dos eventos dentro do GA4, tá certo? Então, entendam esse ponto. Se a plataforma de e-commerce não tem o GA4 como integração, ela deve ter uma camada de dados, que é o Data Lake dentro do Google Tag Manager, com 100% das informações ali para a gente conseguir criar esses eventos. Aí você tem que entender um pouquinho como funciona o Google Tag Manager para conseguir criar isso daí, tá certo? Então, eu sempre falo assim, olha, a gente contrata uma ferramenta, vamos partir do princípio que ela tem isso daí. Se ela não tem isso daí, ela vai nos orientar como que a gente pode fazer isso via Tag Manager. Então, por que eu estou dizendo isso? A gente viu, né, um tempo atrás que a API do Facebook foi implementada, né? E até hoje tem plataformas que têm ali falhas na integração da API. Às vezes tem lá um carrinho não dispara API, mas na compra dispara API. Então a gente tem que entender muito bem que tem algumas ferramentas de plataformas de e-commerce que eles ficam um pouco para trás nisso daí. Então você pega uma Tray, a Tray estava até então estava numa versão beta lá. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem ali talvez a parte do evento de compra no Google Analytics 4, mas não tem toda a cadeia de eventos anteriores que precisaria ter. Então é algo que precisa avaliar. Então sempre às vezes uma portinha aberta essas plataformas deixam. Tem coisas que a gente consegue utilizar, tem coisas que é obrigatório, tá certo? Então, a gente precisa escolher muito bem o que a gente quer avaliar. Se a gente quer avaliar a geração de leads. Tá bom, como é que é registrado um lead, Felipe? Não, eu quero registrar o lead quando a pessoa faz um cadastro no meu site. Então, a pergunta é, a sua plataforma de e-commerce ou site vai fazer isso automático? Não, Felipe, então vou ter que fazer isso via Google Analytics, via Google Tag Manager, tá certo? Ou vou pedir para eles fazerem uma implementação e criarem isso para mim. Ou simplesmente não vou ter, vou ter que fazer isso meio que manual, vou ter que dar algum outro jeito. Então é sempre importante que vocês tenham em mente o que vocês querem analisar e saberem se a integração do Google Analytics 4, que foi feita do site de vocês, ela está alinhada para vocês verem essas informações que vocês querem, tá bom? Basicamente, compra é a conversão macro que a gente precisa, quase todas as integrações de Google Analytics 4 com os sites de e-commerce tem esse requisito aí, tem isso daí, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Como é que a gente faz a criação de uma propriedade aqui dentro do Google Analytics 4, tá? Então, eu deixei aqui aberto o meu site e eu vou criar aqui para vocês entenderem, né? Tipo, pô, Felipe, eu não tenho ainda o Google Analytics 4 instalado no meu site. Eu vou fazer essa instalação para vocês entenderem rapidamente como que é. Então, eu estou dentro aqui do meu Google Analytics Universal. A gente vai vir aqui na opçãozinha aqui, né, do lado em administrador e vamos aqui nessa parte do meio da tela, que é criar propriedade. Aqui dentro de propriedade, eu vou ter um nome dessa propriedade. Geralmente eu coloco assim, ó, GA4, nome do meu site, certo? Vou definir fuso horário, direitinho aqui. Lembrando que isso é importante, tá? Se você não definir corretamente os horários, você vai tirar a informação e vai estar ali em discrepância, tá? Você não vai conseguir analisá-las corretamente. Vamos colocar ali a nossa moeda. Então, de forma simplista, como é que eu faço para criar uma propriedade configurada no meu site? Vou em criar a propriedade, nome da propriedade,
fuso horário e moeda, tá bom? Essas opções avançadas aqui era para configurar o Analytics Universal, mas precisa fazer isso agora? Não, porque dia 1 de julho ele vai morrer. Não vai deixar de existir. Morrer não digo, né, mas não vai mais contemplar as informações lá dentro. Vou dar ali um próximo, ele vai dizer assim, ó, qualquer categoria do meu setor. Bom, aí você vai analisar que tipo de e-commerce você é, se é de esporte, sei lá, se é de livro, etc e tal, ou se você vai colocar literalmente o mais usual, que é comércio e indústria. Essa categoria aqui é legal, vocês darem uma olhada se tem alguma no negócio de vocês, porque alguns relatórios de informações de insight, ele pode pegar a categoria para trazer todas as pessoas que têm Google Analytics 4, qual que é a média de mercado, como que funciona isso, tá? Então é importante a gente colocar aqui. Comércio e indústria, e vou colocar aqui o tamanho da minha empresa aqui. E aí aqui é só basicamente uma pesquisinha, né? O que ele quer? Ah, você usa o Google Analytics para quê? Para impulsionar suas vendas, aumentar o reconhecimento de marca. Então vou colocar aqui impulsionar as vendas, tá? Isso daqui, pelo que eu entendi, se você marcar um ou outro aqui, não muda nada na nossa história, tá bom? E vamos aqui em criar. Beleza. Criei o chamado propriedade. Agora a gente vai ter que criar um fluxo de dados, que é onde a gente vai instalar isso no nosso site ou no nosso app, tá? Seja ele Android ou iOS. Então a gente vai ter que vir aqui, escolher a plataforma e colocar aqui o nosso site, tá bom? Então a gente vai colocar aqui o nome do nosso site, .com.br, né? Vocês coloquem, e aí o nome do fluxo, geralmente eu coloco nessa sequência aqui, nome site, tá? Que acontece, pessoal? Aqui em métrica otimizada, né? Se vocês nem precisam configurar nada, só se vocês passassem batido aqui, só para vocês saberem o que está acontecendo. Automaticamente, o Google Analytics 4 ele já está criando eventos, lembra dos eventos lá atrás que eu falei? Automaticamente ele já está criando eventos de scroll de página, que é o rolagem, pesquisa do site, clique de saída, interação com o formulário, engajamento com o vídeo, download de arquivo. Então, automaticamente, se você passar por essa opção assim, só criar fluxo, ele já está fazendo uma configuração aqui meio que automática para você de eventos baseado nesses tópicos aqui. Então a gente já consegue saber se a pessoa deu um play no vídeo, se ela deu scroll na página. Pô, a pessoa está chegando até o final da minha página, Felipe? Vê lá o evento scroll, como é que tá isso? Entendeu? A gente consegue fazer isso, coisas que a gente teria que fazer manual do Google Analytics Universal. Então, tem algumas coisas que é bem bacana também, tá? Vamos aqui, ó. E a gente vem aqui em criar fluxo. Quando a gente vier em criar fluxo, ele vai dar essa tela para nós aqui, ó. Detalhes do fluxo da web. Ele já abriu essa daqui, que seria um código, mas a gente não vai usar ele, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui nessa página. Aqui dentro do meu fluxo da web, eu vou ter aqui o famoso ID da métrica. É isso daqui que vocês precisam focar para instalar nas suas plataformas de e-commerce, para instalar no seu Google Tag Manager, assim por diante. Então, é que nem o código do Pixel do Facebook. Né? Não tem aquele código lá? Aqui, qual que é o código importante do GA4? É o nosso ID da métrica. Tendo o ID da métrica, a gente vai procurar na nossa plataforma de e-commerce como é que a gente faz para instalar isso daí. Tá bom? A gente vai vir aqui, ó. Eu vou copiar esse ID da métrica e vou dar um exemplo. Eu estou aqui na loja integrada, que é uma plataforma de e-commerce aí que está crescendo bastante aqui no Brasil em 2023. Já foi muito grande, mas hoje ela está entrando com uma plataforma assim razoavelmente atende bastante negócios, tá? Antes ela era muito para pequeno negócio, hoje em dia ela já está melhorando bastante. Então a gente entra aqui dentro dela, em soluções, aplicativos, a gente vê aqui, ó, um aplicativo chamado Google Analytics 4. Então, qual que é a ideia de vocês? Dentro da plataforma de e-commerce de vocês, deve ter alguma parte de aplicativos lá,
ou de integrações que você deve procurar. O Google Analytics 4. Ah, Felipe, eu achei. Você vai clicar nele e vai procurar aonde você vai inserir aquela informação de ID da métrica. No caso aqui da loja integrada, é nesse campinho aqui. E eu vou dar um salvar, tá certo? Salvei, em tese, pronto, está instalado o Google Analytics dentro do meu site. Beleza? Até aí é bem tranquilo, entendeu? Ah, Felipe, mas eu quero fazer isso via Tag Manager. Então tá bom. O que você vai fazer via Tag Manager? Eu deixei até meu Tag Manager aqui aberto. Você vai vir aqui em Nova, Tag. A gente vai entrar aqui em Google Analytics configuração GA4. Vamos colocar o nosso ID da métrica aqui, para quem tem conhecimento. Deixa habilitado aqui enviar evento de visualização de página, que é o evento Page View, de forma automática. Vamos colocar que o Google Analytics ele deve ser instalado, deve ser executado em todas as páginas do nosso site. E aí, a gente coloca aqui, eu sou bem chato nesse negócio de nomes, então a gente coloca assim, ó, 01.1 GA4 config, que é as configurações do evento GA4. Instalei aqui minha tag, eu vou vir aqui e vou publicar. Beleza, publiquei, meu Google Analytics está instalado via Tag Manager. Nossa, Felipe, é simples assim? É simples assim. O difícil é você criar os eventos, os eventos depois. Esse é chato, entendeu? Mas pronto, eu mostrei para vocês como instala isso na loja integrada, através de aplicativos, que a maioria dos e-commerces tem aplicativos ou integrações. No Shopify, pelo que eu vi aqui, que eu já pesquisei aqui, você tem que logar no Shopify aqui, em preferências, tem que ir em preferências, loja virtual, preferências, Google Analytics, conectar sua conta Google e selecionar sua propriedade. Ah, Tá então eu tenho que super criar a simples propriedade, Felipe. no Shopify tá bem simples. Exato. Então você vai lá, faz isso, mas é o seguinte, você tem que criar a propriedade. O Shopify não vai criar a propriedade para você. Então cria a propriedade e depois entra no Shopify e fala, ó, você vai usar essa propriedade aqui. E pá, conecta e tá tudo lindo, maravilhoso. Então, as integrações é para ser simples, entendeu? Não é para ser complexo assim. Por isso que as plataformas elas têm que se adequar a esse novo meio. Elas se adequaram ao Google Analytics Universo, por que não vão fazer isso no GA4? Então, eles têm que se virar lá. Se eu entrar aqui no meu site aqui, para vocês verem, eu instalei via Tag Manager já o GA4. Pode ser que ele não atualize em real time, atualizou. Então eu tenho aqui, ó, entrei aqui no Tag Assistant e olha aqui, ó, esse Global Site Tag aqui, TY, vamos ver aqui, ó, TY, é isso aí, ó. Dentro do meu site aqui da empresa institucional, eu já tenho o Google Analytics 4 instalado. Então, é simples, não é difícil, tá bom? E eu mostrei para vocês das duas formas que geralmente funciona essa instalação, tá certo? Uma coisa chata que eu já adianto para vocês é que mesmo criando a propriedade, vai ficar essa tela dizendo, olha, inicie migração, olha, vai vir um pop-up lá com um contador para vocês, porque ele não entende isso, não sei por quê. Então, nossa, Felipe, o dono da empresa entrou aqui e falou que não foi feita a mudança ainda, mas eu já criei. Mas é uma coisa do Google, ele está meio que forçando isso, entendeu? Ele quer porque todo mundo migre e fica mostrando essa tela chata para nós aí, tá certo? Isso daí é bem chato, mas é a vida. Ele força isso um pouco. Então, eu comentei com vocês aqui, ó. O mais importante, pega o ID da métrica e coloca isso dentro da sua plataforma, tá certo? E aí vem um dos pulos do gato para quem não entra no detalhe. O que você precisa fazer? Trabalhar aquilo que eu comentei de retenção de dados. Senão, já pensou você ter 2 meses de dados nos seus relatórios e não ter mais depois? Então, Mostra isso mais uma daí. vez como muda, Felipe, por favor, para a gente fazer isso. Isso, ó. Você tem aqui ó, no administrador aqui do Google Analytics 4, do Google Analytics, enfim. Você vai entrar na sua propriedade que você instalou. No meu caso, foi essa propriedade que eu instalei.
e eu vou vir aqui, ó, configurações de dados, e vou vir aqui, ó, coleta de dados. Desculpa, retenção de dados. E eu vou mudar aqui para 14 meses. Uma das coisas mais importantes dessa aula que eu estou passando para vocês é isso, tá? Coleta de dados, 14 meses, salvar, tá bom? Então, a informação que a gente tem tá dúbia. O Google Analytics 4 pode ser que ele exclua dados posterior a 14 meses, ou pode ser que ele só restringe alguns relatórios. Isso daí ainda não está muito claro. Mas pelo sim, pelo não, a gente deixa isso 14 meses, tá bom? Se deixar 2 meses, aí tem mais probabilidade de dar errado se de repente ele mudar de ideia, tá bom? Então isso daqui é bem importante vocês mudarem essa retenção de dados aqui. E aí, pessoal, seguinte, atenção, atenção. Eventos de comércio eletrônico. Na documentação do GA4, ele tem 20 eventos de comércio eletrônico aqui. Tá bom? Tô vendo, acho que eu tô vendo agora aqui a tela. A Selma perguntou assim: todas as plataformas têm? Algumas plataformas têm integração com o Google Analytics 4, as que não tiverem, você vai ter que fazer via Tag Manager. Então, você vai ter que escolher. Se não tiver, tem que mandar mensagem para o serviço ao cliente. Tá na hora das plataformas ter, gente. Já é agora dia 1º de julho. É o trabalho da plataforma, né? A gente paga por essas plataformas, a gente também tem que puxar eles para estarem atualizados com os sistemas, né, Felipe? Exatamente. O que vocês precisam entender? Eventos de comércio eletrônico. Lembra? Tudo do GA4 é via eventos. Então, quando você instala lá, automaticamente o evento page view já está automático, enfim. Mas a questão eu tenho eventos de compra, eu tenho eventos de visualização de item, eu tenho eventos de iniciar checkout, eu tenho eventos de adicionar produtos no carrinho. Todos esses eventos aqui, a pergunta o Shopify tem todos esses eventos integrados com o Google Analytics 4? Aí vem ponto de interrogação. Não sei. Entendeu? A gente consegue depois ver dentro do Google Analytics 4 se esses eventos estão lá. Mas nem toda plataforma tem todos esses eventos, tá? Vamos supor, às vezes tem 2, 3 eventos aí. E aí, ou eles implementam o resto, ou a gente cobra eles para implementar o resto, tá bom? Mas lembre-se, se você instalou o Google Analytics 4 na sua plataforma e ele não está registrando compras, entendeu? Se você entrar aqui hoje, você tem aqui um relatório. Dentro aqui da aba de relatórios, você tem aqui monetização, compras de e-commerce. Se ele não estiver registrando aqui, exemplo, os itens. Opa, entra aqui. Está carregando. Aqui, ó. Tem os itens aqui. Se ele não estiver mostrando os valores, quer dizer que tem grande probabilidade de não estar configurado da plataforma, não ter integração de compra dentro do Google Analytics 4. Então, que nem eu instalei agora via Tag Manager. Eu instalei via Tag Manager aqui, o Google Analytics 4, mas eu não configurei o evento Purchase, tá certo? Se eu não configurei o evento Purchase, dentro do meu Analytics 4 não vai ter compras no meu site. Então, lembre-se, se eu instalar isso na plataforma de e-commerce, eu parto do princípio que eles já têm a maioria dos eventos que precisa para funcionar adequadamente o GA4 aqui para mim. Se eu vou fazer isso via Tag Manager, eu vou trazer a responsabilidade para mim. E aí eu vou ter que criar, que nem eu fiz aqui, ó, numa plataforma que a gente tem parceria, a gente criou todos os eventos via Google Tag Manager. Porque algumas plataformas um pouco mais robustas, elas falam o seguinte, olha, eu vou deixar toda a minha plataforma configurada adequadamente com o Google Tag Manager e você faz tudo isso via Tag Manager, para não pesar minha aplicação. Então, algumas plataformas são assim. Se não me engano, o Vtex é assim, tem a ShopPub, tem algumas plataformas que é assim. Não é que isso é errado ou certo. Por um lado, é até bom estar aqui no Google Tag Manager, mas precisa de um conhecimento. E aqui no Google Tag Manager, eu configurei todos os eventos.
Search, View Item List, View Item, Add to Cart, View Cart, Remove Cart, meu, um monte de coisa. E isso daqui, quanto mais detalhamento você tiver assim, mais informação nos relatórios do Google Analytics 4 você vai ter, entendeu? Então isso é legal, tá certo? Então, lembre-se de analisar esses detalhes que eu comentei para vocês aqui. Tem que ter todas as integrações, todos os eventos aqui de comércio eletrônico, seria fantástico. Mas, beleza, qual que é o evento principal que eu tenho que ter? No mínimo, eu teria que ter um evento de compra. E de repente, adição ao carrinho. Se não tem isso, a integração que foi feita bem nas coxas. Sou bem sincero, tá? E aí, para a gente ir finalizando, a gente tem aqui as vinculações essenciais de produtos Google. Instalei meu Google Analytics, está configurado, tudo certinho. O que a gente recomenda fazer? Faz as veiculações. Vincula seu Google Ads dentro do Google Analytics 4, vincula seu Merchant Center dentro do Google Analytics 4, entre no Search Console, vincula no Analytics 4, porque todo esse ecossistema de ferramentas do Google conectadas, elas vão nos ajudar a trazer mais informações para o nosso negócio, tá certo? Então, dá um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu vier aqui no relatório de aquisição, ciclo de vida, aquisição de tráfego, tá? Essa aquisição de tráfego era um dos relatórios mais vistos dentro do nosso amigo Google Analytics Universal. Então, vou filtrar aqui por origem barra mídia. Então, aqui eu tenho, olha, nesse e-commerce aqui de teste, eu tenho vendas aqui vindas do Google Ads, né? Vieram aqui no total de 5.776 visitas. Eu tive dessas visitas, quem engajou foi 3.679. O que é engajamento? 10 segundos na página, mais de 10 segundos na página em primeiro plano. Tá certo? Quanto tempo de engajamento ficou? Ficou aqui em torno de 48 segundos. Eu tive quantas compras aqui? Aí aqui eu tenho que selecionar o meu evento de compra. Uma coisinha meio chata isso daqui, mas se você não se atentar, pessoal, não vai trazer, tá? Não vai ficar informação gigante lá. Então, no Google Analytics, nas campanhas de Google Ads, eu tive 35 compras realizadas, no total de 14 mil, entendeu? Aí eu vou ter sessões engajadas por usuário, eu vou ter eventos de sessão, assim por diante, tá vendo? Ó, cadê taxa de rejeição, Felipe? Não tem. Se eu não me engano, dá até para você colocar aqui, entendeu? Mas não vou procurar ver como é que a gente faz para colocar essa métrica, sendo que não é para trabalhar mais com essa informação aqui. Então a gente consegue ver. Lembrando que todos esses dados que você está vendo aqui de conversão, quer dizer que a integração sua tem, no mínimo, o evento de compra configurado no GA4. Se tiver zerado aqui, quer dizer que não está configurado o evento de compra no GA4. Ou você não está vendendo nada, porque isso está zerado também, né? Então, esses pontos aí são bem relevantes para vocês aqui. Sobre os valores aqui, eu ia falar, lembra daquele modelo de atribuição baseado em dados que eu falei para vocês? Felipe, mas as minhas campanhas de Facebook mostra que eu tive 100 vendas e aqui só mostra 10. Primeira coisa, Facebook é uma coisa, Google Analytics é outra, Google Ads é outra. Cada ferramenta vai puxar a sardinha meio que para o seu lado, infelizmente. E aí, qual que é o modelo de atribuição do Facebook Ads lá? O padrão lá é 7 dias clique e 1 dia visualização. Você sabia que se a pessoa vê seu anúncio, não clicar nele e comprar, o Facebook Ads atribui para ele a compra? Entendeu? Mas ele só viu o anúncio. Mas é o modelo de atribuição do Google Ads. Então, não vai bater as informações 100% de plataformas de terceiros dentro do Google Analytics 4. Mas com esse modelo baseado em dados, pode ser que ela se aproxime um pouco mais do que era antes. O Google Analytics Universal era pior. Agora é um pouco melhor, vamos assim dizer, tá? Mas mesmo assim, cada plataforma tem seu modelo próprio de atribuição. Então vocês precisam entender isso daí, tá bom? Já está dando meu tempo aqui um pouco.
Eu vou deixar aqui para vocês aqui como um bônus aqui toda essa apresentação. Então, quem tiver aí no computador vendo no YouTube aí já leu o QR Code e vocês vão lá para o meu Instagram, para o meu direct. Aí vocês vão lá no meu direct do Instagram e vão escrever assim GA4. Aí vai vir lá o James, que é meu assistente do mini chat lá. E ele vai te mandar o link da apresentação para vocês terem tudo isso daqui, tá bom? Aqui tá os meus contatos para vocês, eventuais dúvidas, alguma coisa me coloco à disposição, tá certo? E vamos abrir um tempinho aí, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente bater um papo rapidinho aí, se Vou for voltar aqui, possível. para aí, eu vou avisar o pessoal que eu vou colocar o link do teu Instagram aqui na descrição do vídeo também, tá, Felipe? Para o pessoal poder acessar. Então, Isso, porque a live vai ficar no ar, né? Vai ficar pertinente, vai ficar direto aqui no YouTube. Então, quem está vendo a reprise, né, pode clicar aqui nos links aqui embaixo para entrar em contato com o Felipe, etc. Vamos ver, gente. Eu isso. ainda tem alguns minutinhos aí. Aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, se é que vocês têm dúvidas. Então, deve ter muitas dúvidas, né? Mas aproveitem esse momento. Como a gente falou, né, Felipe? Acredito que tem bastante informação também, as próprias plataformas têm documentação sobre o assunto, pessoal. Muitas vezes eu vejo que os alunos eles têm um pouco de receio com os produtos Google, né? Mas, gente, sempre tem documentação, é só seguir o passo a passo, dá super certo. E é importante, né? Então, dependente da sua plataforma, procura a documentação da tua plataforma e faz o passo a passo, que normalmente dá certinho, né, Felipe? Eu tirei Exato. E com esse. para mostrar alguma coisa, eu coloquei só a gente aqui. Não, não, tudo bem. Não tem por que ficar com dúvida dos produtos dos Google, entendeu? Tipo, é normal, faz parte, entendeu? Hoje a gente tem que usar bastante isso daí. É, é que assim, ele é bem técnico o Google, infelizmente ele é, entendeu? Então, não dá para você não ter muito conhecimento, sair clicando em tudo e botando lá. Mas se você parar um pouquinho, dar uma estudada, pegou essa apresentação, baixou, estudou ela, viu esse replay dessa aula aqui 10 vezes, entendeu? Você vai aprender. Eu tenho uma tese comigo que é o seguinte: a gente aprende com baseado em repetição, entendeu? É assim que a gente se torna melhor, entendeu? Ninguém é para academia num dia e já no outro dia já tá bombado. É baseado na repetição, nos treinos, na dieta, que aí vai acontecer. Então, eu tô nesse game aí já de trabalhando com e-commerce, pô, desde 2010, entendeu? Então, muita coisa eu aprendi ao longo desses anos e aprendo sempre, entendeu? Não tem problema nenhum, porque quando a gente acha que a gente aprende tudo, que a gente sabe tudo, a gente acaba parando de aprender, tá bom? Correto, correto. Então, eu falo muito para os alunos, né? Às vezes não entendeu, tem que olhar a aula 5 vezes se for necessário. Gente, muitas vezes eu olho vídeos do YouTube 3, 4 vezes, porque o negócio não entra na cabeça automaticamente. Principalmente essa parte técnica, né? Eu também, eu não sou tão técnica quanto o Felipe, por exemplo, e eu preciso de um pouco mais de tempo para entender esse tipo de coisa. Então, eu tenho que olhar as aulas algumas vezes, sabe? Mas vocês com o tempo vão pegando, né? A gente tem alunos aqui, Felipe, que não sabiam nada de tráfego e hoje já falam sobre o assunto, tudo. Então, é um processo, né? Ninguém nasce sabendo, e isso é normal. Eu aconselho muito a galera a seguir o Felipe para entender mais de Google no Instagram. Eu sei que tem muitos alunos nossos que querem focar mais em Google, né? É um pouquinho mais complexo para começar. No dropshipping, gente, tem muito a questão do merchan ser aprovado. Então, eu vou trazer uma aula aqui sobre merchan para dropshipping, que ele é um pouquinho mais chatinho, não é tão Só simples. toma cuidado, assim, tomem cuidado, mexe, assim, Google dá para rodar lindo sem bloqueio, tá? Mas assim, não sei se poderia falar isso. É, não informem marcas,
Em hipótese nenhuma no Merchant Center, se vocês trabalharem com coisas que são de marcas que não são de marcas, vocês entenderam, tá? Então, tomem cuidado com citação de marcas. Você toma um bloqueio geralmente por marcas, tá? E existe produtos que são restritivos mesmo, entendeu? É tipo assim, suplemento você anuncia no Google, mas você não anuncia na rede de display do Google, que são aquelas imagens, porque a pessoa não vai estar dentro do UOL, de repente vai estar vendo lá um encapsulado para a pessoa ter noites mais felizes, se é que me entende, entendeu? Então tomem cuidado, tem substâncias que são proibidas, citações de marcas também dá problema, às vezes a foto do produto, se tiver selo, alguma coisinha assim, você toma bloqueio. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, mas não dá para você subir de qualquer jeito, tá bom? Sim, Eu sou bem sincero, Dropshipping tem entendeu? algumas coisinhas, né? O Google não gosta muito de dropshipping, então normalmente o pessoal, né, tem que ter um pouquinho, a loja tem que estar bem bonitona, tudo bem, seguindo tudo certinho para ser aprovado. No e-commerce tradicional, Política de troca, telefone, endereço, CNPJ, isso daí o Google cobra. Não adianta exato. esconder o endereço, esconder CNPJ, esconder meios de contato, que isso daí está na política do Google. Até pelo Marco Civil da internet, você tem que ter isso informado no seu site. Se passar, você deu sorte, mas se bloquear porque faltou dados de contatos, tá Também, bom? exatamente. Mais uma vez, eu queria agradecer o Felipe por estar presente aqui na nossa casa, Labecom. Muito obrigada, Felipe, pela tua presença aqui. Isso, e qualquer coisa a gente marca novos também, não tem problema, entendeu? Aí, de repente, se as pessoas tiverem mais dúvidas em um ponto, e aí a gente marca, entendeu? Se eu não souber alguma coisa, eu vou atrás, trago a informação também. E é aquilo, é um processo de aprendizado, entendeu? O Google Analytics Universo ficou vários anos aí. Todo ano eu tirava nova certificação do Google Analytics Universal. Agora tem que estudar mais pro 4, entendeu? Então hoje eu vou ter menos conhecimento do que amanhã. Amanhã eu vou ter mais. E assim por diante. Mas a internet é assim, né? Tipo, ano passado não existia chat GTP, mudou completamente, né? A gente está em Exato. constante evolução. Eu falo que o marketing digital é para quem gosta de estudar, para quem gosta de se atualizar, senão não é para você, tá? Eu vou para o pessoal da nuvem, gente, vou ver com a nuvem direitinho, posso colocar um material. Eu sei que a gente tem bastante aluno aqui na Labecom da nuvem. Vou conversar com eles para ver como é que está essa integração, tá?